Dia 11 de março, capítulos de hoje, Atos 23, Números 31, 32, 33 e 34. Atos 23. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, eu tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus lhe ferirá, parede branqueada. Estais aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale de uma autoridade do seu povo. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente, sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? O rapaz respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém nada do que você me contou. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix,
Saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado de que era da Sicília, disse: "Ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui." Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Números 31. O Senhor disse a Moisés: "Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido a seus antepassados." Então Moisés disse ao povo: "Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel, enviem 1000 homens para a batalha." Assim, escolheram 1000 homens de cada tribo de Israel, no total 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar ordem de ataque. Atacaram Midian como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto prisioneiros como animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles, fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. "Por que deixaram viver todas as mulheres?" perguntou ele. "Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora, matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos os que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem-se a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira." Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: "O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento." O Senhor também disse a Moisés: "Você, o sacerdote Eleazar, e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas
como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem 1 de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado totalizou 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 377.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo do Senhor. 36.000 cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo do Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor. E 16.000 virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou 1 de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, os seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós, diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro, como recordação para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números 33. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam as cidades de Atarot, Dibon, Jazar, Nira, Hesbom, Eleade, Sibma, Nebo e Beom. O Senhor conquistou toda essa região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com seu favor, pedimos que nos deixem ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escom e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jefoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração.
A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: se fizerem conforme prometeram, e se armadas as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim, vocês terão cumprido o seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para as suas famílias e currais para os seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a terra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e a atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra como o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui, deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu as terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de Josué. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bassã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Zafar, Jogbeá, Bet-Nimra e Bet-Arã. Todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibna, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para Cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenat e as vilas ao redor e deu o seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Números 33. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão.
Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu processo. Estas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde passaram ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente, à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, na frente de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Saíram de Dofca e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Kibrot Hataavá. Saíram de Kibrot Hataavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Queelata. Saíram de Queelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taat. Saíram de Taat e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mitka. Saíram de Mitka e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Mocerote. Saíram de Mocerote e acamparam em Ben-Jaacã. Saíram de Ben-Jaacã e acamparam em Hor Gigad. Saíram de Hor Gidgad e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Hor, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibongad. Saíram de Dibongad e acamparam em Almon de Blataim. Saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão acamparam desde Bet-Gessimod até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por meio de sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas
costas, serão um tormento para vocês na terra em que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Números 34. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial, estas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin ao longo da divisa de Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião em direção a Zin. Seu extremo sul será Cádiz Barneia, de onde seguirá até Hazar Adar, e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste até o Monte Hor, e de lá até Lebo Hamat, seguindo em direção a Zedad, e continuando até Zifron, e daí até Hazar Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Hazar Enã e se estenderá para o sul até Sefã e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá, descerá beirando o lado leste do Mar da Galileia e depois acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: Este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restantes. As famílias das tribos de Ruben e Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra. Do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Essas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buqui, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elissafã, filho de Parnaque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Asser, Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os nomes que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas.